Você sabe qual é a verdadeira missão da Igreja de Cristo aqui no mundo? Bem, a verdadeira missão de Cristo está registrada no capítulo 16 de Marcos, a partir do verso 15 e 16, que diz o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Paulo, mais à frente, ele vai dizer: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Surgiu recentemente num reality, como alguém chama aí, uma música falando sobre um tal evangelho de fariseus. O evangelho de Jesus, como Paulo fala, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se estão pregando um evangelho diferente desse, é considerado anátema. Então, a verdadeira missão da igreja é aquilo que Jesus disse quando ele esteve na casa de Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus enviou Jesus para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E quando Marcos registra que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quer dizer, ele está dizendo que todos os homens são criaturas de Deus. Tem muita gente dizendo que todos são filhos de Deus, mas estão enganados, porque sem conhecer o evangelho e sem receber Jesus, são criaturas. No evangelho de João também diz lá no primeiro capítulo: mas todo aquele que o recebeu foi dado o poder de ser filho de Deus. Para se receber Jesus, é necessário que Jesus seja pregado, que o evangelho seja anunciado. Então a missão da igreja, que muita gente tem adulterado essa missão, é pregar o evangelho. Quando as pessoas se levantam para criticar a atitude da igreja, eles não criticam a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não tem nada a ver com essa bagunça toda. A igreja de Cristo é formada por todo aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. O fato de pessoas estar se reunindo em determinados templos ou lugares não significa que todos ali fazem parte da igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela tem a responsabilidade que ela recebeu do Senhor de pregar o evangelho. Se você se diz da igreja de Cristo, mas não prega o evangelho, comece a rever a sua situação, porque está muito complicado nos dias de hoje, pessoas que estão dentro da igreja que apenas cumprem um compromisso. Aí é obrigado a ouvir ladainhas ou ouvir acusações, como essa música faz. Então nós precisamos prestar atenção. Eu e você somos responsáveis pela pregação do evangelho. Não é ir para a igreja todo domingo, sentar no banco e ficar esperando o pastor ou o líder religioso que está ali falar do evangelho. É responsabilidade de cada um que fazemos parte da igreja de Cristo. Se eu sou a igreja de Jesus, eu não posso me envergonhar do evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, precisamos prestar atenção. Muitas pessoas, sem saber de nada, acusam a igreja de Cristo. Saiba que a igreja de Jesus, ela foi comprada por um alto preço, sangue derramado na cruz do Calvário, sangue de sacrifício. E esse sangue é que nos purifica de todo o pecado. Então, uma igreja purificada de Jesus, ela jamais vai falar do evangelho diferente daquele que Jesus mandou pregar. Que Deus abençoe sua vida e você possa refletir sobre isso. O evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E outra coisa, se dizem que estão pregando outro evangelho por aí, a própria Escritura diz: seja considerado anátema.